noite para todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus, né? Que o seu exemplo, que o seu amor seja então a nossa inspiração. Que possamos aqui hoje receber cada um aquilo que veio buscar, né? Às vezes um pouco de paz de espírito, seja uma ajuda dos benfeitores, seja um atendimento especial da equipe espiritual da casa, ou um aprendizado, né? E a consolação que a doutrina espírita nos traz de forma tão clara e tão esclarecedora, tá? Então, para a gente começar, eu quero citar lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, que ela diz assim: qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E a resposta é assim: um sábio da antiguidade já lhes disse: conhece-te a ti mesmo. Então, todos nós, né, que frequentamos a casa espírita, que estudamos o espiritismo, já ouvimos falar da necessidade de fazermos, então, a tal reforma íntima, certo? De mudar nossa forma de pensar e agir para nos sentirmos melhor. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos falar sobre os desafios da reforma íntima. Então nós vamos entender lá o que é a reforma íntima, como fazer essa reforma íntima, né? E por fim, por que fazer a reforma íntima e no que isso vai nos trazer de benefício. Então o que é essa reforma íntima que todo mundo fala, que a gente vive falando? Então, quando a gente ouve falar em reforma íntima, em reforma, né? Quando a gente ouve falar em reforma, qual é a primeira ideia que nos vem à mente? Normalmente a gente pensa na reforma de um imóvel, certo? E quando eu penso em reformar um imóvel, eu já tenho que ter em mente qual é a melhoria ou a mudança que eu preciso fazer, certo? Aonde não está bom, ou onde precisa ser melhorado, embelezado, né? Enfim, aonde é que eu vou fazer a transformação? Então, reforma é o ato de mudar, de transformar. Portanto, a reforma íntima, ela é a mudança. É a transformação que eu faço do meu interior. E ela se inicia exatamente da mesma forma que eu inicio o projeto de reforma de uma casa. Certo? Ou seja, analisando então o que não está bom. O que precisa ser transformado. Ocorre que esse processo de reforma íntima, ele é muito difícil, pois a gente precisa fazer uma autoavaliação do meu comportamento, das ações da minha personalidade. Então, essa autoavaliação ela é importante, né? Pois nós precisamos saber lá em que grau de evolução espiritual nós nos encontramos. E só assim a gente vai poder avaliar então o que precisa ser transformado no meu comportamento, nas minhas ações e na minha personalidade. E esse grau de evolução espiritual, que foi falado por Kardec na codificação, ele foi falado por Kardec lá no Livro dos Espíritos, na questão 100, tá? Ele foi informado pelos espíritos que existia, ou que existe, né, uma escala evolutiva. Então essa escala evolutiva, ela é dividida em 3 categorias. Então lá na base dessa escala estão aqueles espíritos imperfeitos, que são caracterizados assim pela predominância da matéria sobre o espírito. E pela propensão, né, pela disposição ao mal. São os espíritos ignorantes, né, que carregam orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, a maledicência, né, falar mal dos outros, comodismo, etc. Alguém se identificou aí? Não? Né?
Então, são espíritos imperfeitos. Nem todos os espíritos imperfeitos são maus, né? E alguns há mais leviandade, inconsequência, malícia do que propriamente maldade. Uns não fazem nem o bem e nem o mal, tá? E por não fazerem o bem, ali é onde está a sua inferioridade, então. Outros, né, ao contrário, já gostam do mal e sente-se satisfeito quando tem a oportunidade, então, de praticá-lo. E lá na segunda categoria, então, estão já os bons espíritos. Então, nesse já predomina o espírito sobre a matéria e o desejo do bem, né? Eles têm a capacidade de fazer o bem e sentem felicidade ao fazer o bem, tá? Eles não os movem o orgulho, né? O egoísmo e nem a ambição. Eles não sentem ódio, não sentem rancor, não sentem inveja, o ciúme. Fazem o bem pelo bem. Então, lá no topo dessa escala espírita, tá? Temos os espíritos puros, que são aqueles que já atingiram a perfeição e que não têm mais nem uma influência da matéria, não sentem mais influência da matéria. Então, eles apresentam uma absoluta evolução moral, né? Intelectual, né? Comparando as outras categorias que a gente falou. Então, esses espíritos eles já percorreram todos os demais degraus dessa escala evolutiva e já se livraram das impurezas da matéria. E já atingiram um grau máximo de perfeição que uma criatura é suscetível, né? E eles não precisam mais, então, reencarnar. Muitas vezes são conhecidos, são chamados de anjos, né? Então esse processo de reforma íntima, ele não é fácil, tá? Então começa por avaliar as nossas ações, os nossos comportamentos, a nossa personalidade. Não é um exercício fácil, né? Pois não nos é interessante fazer essa autocrítica. Mas não admitir os nossos defeitos é somente apontar o dedo para o defeito dos outros. E isso vai impedir a nossa evolução moral e também espiritual. Nós somos o que nós pensamos, certo? E o que sentimos. E o que nós pensamos, nós atraímos. Portanto, se a gente tiver pensamentos bons, nós vamos atrair para nós mais energias boas. Sentiremos mais disposição para curtir a nossa família, para trabalhar. Já se a gente ficar cultivando pensamentos ruins, nós vamos atrair somente discórdia, tristeza, indisposições, além, claro, de pessoas ruins. E além disso, eu não posso deixar de falar também, né, que pode nos acarretar doenças psicossomáticas, né, que são aquelas criadas pela nossa mente. Primeiro, a doença surge na nossa mente e depois no nosso corpo físico. Então, vamos analisar aqui. Todos nós, né, nós temos problemas e sempre a gente busca uma solução mágica para esses problemas. Só que nós não podemos esquecer, tá, gente, que são os nossos problemas que nos fazem evoluir. Às vezes nós podemos até pensar que os nossos problemas, que os nossos sofrimentos, né, são punição de Deus. Ora, mas se Deus não pune, pois Ele é infinitamente bom e misericordioso. Então, os nossos problemas, os sofrimentos, são provações, podemos dizer assim, que as próprias leis, né, divinas, né, são colocados lá para a nossa evolução moral e espiritual. E como fazer essa reforma íntima? Como eu já falei lá no começo, né, o primeiro passo
é a gente conhecer a si mesmo. Então a pessoa ela tem que estar realmente motivada a se conhecer, a admitir os seus erros, mesmo que só para ela mesmo que só para si mesmo, tá? Mas precisa ter determinação, tem que fazer uma autocrítica. Porque se eu achar que eu estou sempre com a razão, fica difícil de iniciar então qualquer processo de transformação. Se eu pensar que eu sou assim que eu sinto ódio do fulano porque ele me fez mal, porque ele me prejudicou, porque ele me ofendeu, porque ele me enganou, porque ele me traiu, então vamos avaliar nós mesmos. Em algum momento da nossa vida já não ferimos alguém? Em intensidade talvez menor ou maior, ou na mesma intensidade, né, com o qual a gente foi ferido? Jesus, ele disse assim: atire a primeira pedra quem não tiver pecados. Então aí está uma oportunidade da gente iniciar o processo dessa nossa reforma íntima. Avaliando então quais foram as circunstâncias em que aquela pessoa se encontrava quando disse algo que me feriu. Ou ainda se algum comportamento que eu tive ou que eu tenho pode ter motivado aquela reação daquela pessoa. Às vezes um comportamento meu. E em segundo lugar, nós precisamos aprender a aplicar no dia a dia, certo? Na essência, o maior ensinamento de Jesus, que foi assim: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, esse princípio manda que a gente haja com o outro como gostaríamos que agissem conosco. É respeitar o direito de cada indivíduo, como cada um deseja que respeitem os seus. É passar a respeitar mais a família, os amigos, aquelas regrinhas impostas, né, para se viver bem na sociedade, né? Perdoar, fazer o bem, simplesmente porque isso lhe dá prazer em fazer, te faz feliz. E mais, começamos a nossa reforma íntima dentro da nossa própria casa, respeitando aquele que, por excesso de intimidade, às vezes nós achamos que podemos tratar de qualquer forma, às vezes com gritos, com xingamentos, né? Em casa a gente deve procurar auxiliar mais, ou seja, respeitar algumas regrinhas básicas, né? Sujou, lave. Usou, guarde. Então, se tiver que acordar o seu filho para ir para a escola, faça com carinho, com palavras amáveis, mesmo naqueles dias que ele insiste em permanecer mais um pouquinho na cama. A gente fica bravo com isso, né? Eu fico também. Mas se você precisa de ajuda, peça de forma clara, não fica jogando indireta. Respeito. Tenha paciência com os mais velhos, certo? Pois um dia você também vai ficar velho, vai ficar lento e vai querer que tenham paciência com você, não é isso? Então, o que é essa meta da reforma íntima? A meta da reforma íntima é o quê? É fortalecer a sua fé e o amor. É a busca incessante do perdão, o cultivo de sentimentos bons. E qual é a base fundamental, então, para essa reforma íntima? É seguir o maior mandamento de Jesus, como eu já falei antes. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso é a base fundamental. Tá? Então, muitos, né, podem ser os objetivos, podem ser os motivos que nos trazem à casa espírita. Pelo amor, pela dor, convite de alguém, às vezes por curiosidade. E o que acontece quando a gente chega na casa espírita?
assistimos uma palestra, recebemos um passe, tomamos água fluidificada e vamos embora. E essas atitudes, elas poderão então se repetir por longos tempos. Mas à medida que a gente vai estudando e vai compreendendo melhor os ensinamentos espíritas, nós sentimos que necessitamos então nos integrar mais, né? Então, nas ações de reforma moral da sociedade. Então, nada melhor para fazer isso do que iniciando por nós mesmos. Ou seja, que sejamos espíritas na convivência com o mundo. E isso vai nos levar à nossa reforma moral. Isso porque ao começarmos a estudar a doutrina espírita, certo? A gente percebe que a maioria dos livros, ele vai falar da importância da reforma íntima, de se renovar as nossas atitudes. Então, renovar as atitudes é como aquele jovem que foi num médico, certo? Queixando-se de dores abdominais. Então ele foi atendido por um médico muito atencioso, né? Realizou os exames, fez lá a entrevista com o paciente e ao final chegou a um diagnóstico. Que esse jovem então sofria de cirrose hepática, uma doença no fígado por ingestão de bebida alcoólica. Enfermidade muito conhecida e facilmente tratada. Então ele receitou um tratamento lá, onde o paciente tinha que tomar uma medicação, fazer caminhadas diárias e ao final da caminhada realizar alguma ginástica. Então o paciente saiu satisfeito, pois ia se ver livre daquelas dores. E daí passou um mês, ele retornou lá no consultório do médico, onde o doutor atendeu ele, né? O médico atendeu ele. E o rapaz chegou e falou assim: ó, doutor, o tratamento não deu muito resultado não. Eu continuo sentindo dores. Então o médico estranhou, né? Como? Ele tinha confiança no tratamento, no diagnóstico. Então voltou lá a interrogá-lo, né? A examiná-lo. Então ele perguntou: tá, o senhor tomou o remédio que eu lhe receitei? E o rapaz: sim, claro, certinho, 3 vezes ao dia. Tá, e o senhor fez as caminhadas para melhorar a circulação? Ô doutor, sim, 5 quilômetros todos os dias. Tá, e o senhor fez as ginásticas como recomendado? 1 hora diária depois das caminhadas, doutor. E daí vem aquela pergunta: e o senhor parou de beber? Não, doutor. E doutor continua doendo. Então, a medicina terrena, ela vai tratar das enfermidades do corpo físico. O espiritismo, ele trata então das enfermidades do espírito. Estando ele encarnado, que é o nosso caso aqui, né? Ou não, ou desencarnado. Que é o caso, né, dos espíritos que estão errantes, né? Que estão aí no orbe terrestre. Tá? Então, o médico, ele nos escuta, ele analisa, ele faz exames e nos recomenda um tratamento. E a casa espírita, ela faz o quê? Ela nos escuta, ela analisa, consola e também nos recomenda a mudança de atitudes. Mas essa vai além do nosso benefício, pois nos fornece um passe magnético, vamos dizer assim, água fluidificada. Em alguns casos, um tratamento de desobsessão, talvez. Mas assim, como no caso do paciente enfermo, se quisermos melhorar, é necessário que a gente faça a nossa parte. Nós precisamos mudar a nossa tendência negativa, né? Ou nós vamos ficar por muito tempo, né, tomando remédio,
realizando caminhada, fazendo ginástica, recebendo passe, tomando água fluidificada. Então é necessário a nossa mudança. E quais são os benefícios, então, que essa reforma íntima vai trazer, né? Falando de novo. Então, quando a gente cultiva pensamentos bons, como a bondade, como o amor, como a caridade, né? Como o carinho, como a coragem, a gratidão, então nós estaremos evoluindo moralmente e espiritualmente. Porque esses sentimentos bons, tá, eles são os remédios para todo e para qualquer sofrimento. Então é a chave para a gente atingir a paz interior e a consequência disso, a felicidade exterior. Então quando você faz essa mudança dentro de você, dentro da gente, certo? Tudo à nossa volta muda. As pessoas mudam, porque o mundo começa a mudar a partir da gente. Então essas mudanças elas vão se refletir nos nossos relacionamentos familiares, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos amigos, né? Lapidar então os próprios sentimentos, né, é uma tarefa árdua. Por isso que é demorado. É delicado o processo para se fazer uma reforma íntima. Necessita de muita determinação, paciência, tolerância, desprendimento, perdão e, acima de tudo, muito amor. Então, a doutrina espírita ela tem como uma meta principal, tá, a moralização do homem. Porque sem isso não vai haver paz espiritual, tá? Sendo essa conquista, sendo essa paz espiritual, né, conquistada apenas quando a nossa consciência ela não vai acusar mais dívidas para com as leis de Deus e para com o nosso próximo. Então por isso que é cada vez mais importante a gente falar em reforma íntima. E é por isso isso foi um dos motivos que eu trouxe esse tema hoje. Porque muitos chamam a reforma íntima de desafio. Outros podem achar que ela acontece de modo natural, né? Que ela é progressiva e que não necessita de esforço às vezes. Outros ainda podem se limitar a dizer que não aprecia nem o nome, né? Como eu já ouvi, né? E isso ocorre possivelmente porque as pessoas talvez não entendem ainda esse processo de modificação moral. Recentemente eu ouvi pessoas de uma outra questão religiosa afirmando que a salvação só ocorre pela aceitação de Jesus como Salvador e pelo entendimento de que a Bíblia é a palavra direta de Deus. Então eu ouvi também lá que é impossível que deixamos de ter pecados e por isso, segundo eles, a salvação ocorre sem que haja uma transformação, porque necessita apenas ter uma crença. Respeitamos. Mas o pensamento espírita, ele difere disso amplamente. O espiritismo, ele compreende que a salvação, ela ocorre através da renovação moral, da transformação dos valores espirituais, da modificação das imperfeições, né, da modificação das imperfeições em virtudes. E nesse sentido é a reforma íntima. É um processo passo a passo, na direção do aperfeiçoamento espiritual. Então, para a gente entender esse objetivo mais claramente, né, basta a gente fazer então uma simples comparação, como eu falei lá no começo, uma comparação de ordem material. Então, um dia alguém olha lá para sua casa, construída há anos, sobre uma sólida estrutura de fundação. Então essa estrutura, ela jamais será perdida, mas pode vir a ser ampliada. Um novo alicerce, algumas janelas necessitam às vezes ser substituídas por janelas novas, maiores. Há uma outra parede que talvez deva ser derrubada para eu criar um ambiente, e mesmo aqueles cômodos
que aparentemente estão bons, às vezes necessitam então de uma pintura nova. Então o dono da casa, ele toma a decisão. Aquele é seu lar, ele ama aquele ambiente, mas já não atende às necessidades atuais. Então ele precisa reformá-lo. E o desafio do proprietário, portanto, é saber reconhecer o que é a fundação, o que não pode ser mexido, e o que está em ótimo estado, o que não está em ótimo estado, que precisa ser recuperado, arejado, substituído. Então não é preciso destruir um alicerce da casa, é preciso reformá-lo. E no campo da moral, tomando as devidas proporções, o esforço e o objetivo se assemelham. A alma, ela tem uma fundação, tem um baldrame que é imutável. E construído na sua história, desde lá, desde a sua criação. Aonde se sustentam as paredes, do conhecimento que foi sendo erguido, conforme as experiências que fomos adquirindo em cada reencarnação. Então as imperfeições, os defeitos morais que possuímos, são aquelas paredes a serem arrancadas. São as janelas que serão substituídas, são os cômodos que não precisam ser modificados, mas às vezes revigorados através de uma pintura nova. São as virtudes que devem ser sempre cuidadas para não enfraquecer. Então o desafio da reforma íntima é um só, é a persistência. Então é preciso persistir e manter a nossa alma em equilíbrio. E esse somente existe quando há virtudes. A gente precisa persistir no exercício e na moral elevada, na prática de todas as ações que são boas, que são éticas e que são morais. Então nós somos todos construtores de nós mesmos. Não é possível transferir para terceiros o cuidado que nós devemos ter com a nossa evolução moral. A reforma íntima, ela é a mais importante decisão que a gente pode tomar para alcançar o bem maior, que é o pagamento das dívidas que a gente vem adquirindo ao longo de várias e sucessivas reencarnações e buscar aquela chamada paz espiritual. Então, perante tudo isso, nós podemos afirmar então que o contato com os ensinamentos da doutrina espírita, cedo ou tarde, vai despertar na gente a necessidade dessa reforma interior. Mas o que normalmente ocorre é que o processo de reconstrução interior, ele não evolui. Mesmo após a gente perceber, que valores, sentimentos e crenças precisam ser reformulados, e as ações que precisam ser retomadas nessa reforma. Mesmo a gente percebendo tudo isso, às vezes a gente não consegue essa evolução. Porque o que acontece é que muitos, ao sentirem-se impotentes diante dessa própria fraqueza, permanecem estacionados. Muitos até relatam que tiveram uma piora nas suas aflições, às vezes, e acabam que abandonam então a doutrina espírita, porque, como já foi dito em outras ocasiões, a doutrina espírita ela é uma doutrina de responsabilidade individual pelos nossos atos, e acaba então a pessoa ignorando que, com o êxito desse reajuste interno, dessa reforma íntima, será necessário disciplina e perseverança. Então, supondo que alguém resolva reformar a casa e continuar morando nela, no primeiro momento, a desordem será inevitável. Concordam comigo?
são os móveis fora do lugar, é o material de construção que provavelmente vai empoeirar toda a casa, mas aos poucos as coisas vão retornando ao seu devido lugar. E quando termina a reforma, a harmonia doméstica retorna. Então os ensinos da doutrina espírita, eles vão proporcionar essa aparente e momentânea instabilidade interior. E é natural, certo? Que num primeiro momento haja uma desarmonia, porque é o choque de posturas, de valores, de conceitos novos com os valores antigos, que muitas vezes vêm perdurando por séculos afora. Então, se não é fácil modificar hábitos que foram adquiridos nessa reencarnação, imagine então a dificuldade que a gente tem, às vezes, para mudar padrões de comportamento e sentimentos que foram já vivenciados, né, há muitas vezes, né, durante várias reencarnações, durante séculos. Então hoje, cada um de nós aqui é o resultado de tudo o que construiu como um espírito imortal. Mesmo que todas as experiências vividas não se situem no nosso consciente, mas elas interferem decisivamente no momento presente. Então é evidente que a lição espírita, ela conduz ao rompimento com velhos paradigmas. É a adoção de ações que mesmo inconscientemente, né, muitos não estão dispostos a se submeter. Então, essas circunstâncias, né, elas já geram contrariedades, né, dúvidas, aflições, que são muito normais, né, quando se inicia, então, um novo empreendimento, né, que seria essa reforma íntima. Por isso que não se pode culpar, né, vamos dizer assim, a doutrina espírita, né, nem as circunstâncias que parecem ser desfavoráveis. Então o processo evolutivo para o espírito, assim como a morte biológica, né, ela está na lei evolutiva, está na lei divina, né? E não ocorre espontaneamente, porque cada um vai atrair para si as experiências necessárias para esse despertamento. Então, normalmente, através do sofrimento, e é muito comum se dizer que há apenas dois caminhos para a evolução, ou do amor ou da dor, e a opção é individual. Então é fácil a gente concluir que é melhor se sujeitar aos desafios que essa mudança proporciona do que aguardar que as leis da vida, às vezes com os mecanismos que são mecanismos pacientes, né, que agem com paciência, né, eles vão acontecendo, que esses mecanismos propiciem então os resgates, né, ou que a morte, que poderá acontecer a qualquer momento, traga então as inevitáveis surpresas para aquele que chega lá no mundo espiritual. Sem considerar ainda os conflitos, né? As decepções que virão para aqueles que não souberem aproveitar essa reencarnação. Que é a oportunidade que Deus oferece para cada um redimir-se perante a consciência e aliviar as dores da alma. A reforma íntima, então, ela se dá através do autoconhecimento, como eu já falei, né? Da meditação, do uso do estudo, da oração, das boas ações. E é uma tarefa inadiável. O processo é longo e é gradativo, sem pressa, mas com constância, com persistência. E se os erros antigos se tornarem a repetir, não tem problema, pois o erro faz parte
do aprendizado. E talvez de início só se consiga identificar os equívocos, o que já é um passo significativo, pois quantos ainda não se deram conta disso? E a segunda etapa é corrigir esses equívocos. É claro que a caminhada espiritual ela não é fácil, mas não é tão difícil assim também, porque só depende de nós mesmos e não vai se concretizar sem luta. Então, a cada nova atividade assumida, novos obstáculos surgem. Portanto, quanto maior o progresso, maior é o amadurecimento e maior são os obstáculos. E embora crescentes, né, eles serão vencidos com naturalidade. Então o desafio de um aluno lá das séries iniciais, né, é o mesmo, pode-se dizer que é o mesmo daqueles que já está cursando a universidade. As dificuldades são as mesmas, só que a dimensão é diferente. E assim é na evolução espiritual. Então aqueles grandes missionários, né, eles superam desafios que muitas vezes a maioria de nós não consegue transpor. Assim como eles já conseguiram uma grande evolução, cada um também vai conseguir essa mesma evolução a seu tempo e na medida do seu esforço. Todos atingirão essa condição. E é importante termos a consciência de que quanto maior o progresso, mais próximo da perfeição se estará. E quem atinge o estágio, ele já vai estar acima das dores humanas. Sendo assim, é preferível a gente enfrentar o aumento da responsabilidade que resulta na busca de verdades eternas do que permanecer na ignorância. Então, sabendo dessa importância da reforma íntima, eu imagino como nós se superamos, né, para sermos pessoas melhores. É compreender o sentimento de impotência quando a gente não consegue controlar os nossos pensamentos. Quando nós não conseguimos manter um padrão de pensamento elevado. Porque nós vivemos, meus amigos, um período extremamente com tragédias, né, televisivas, com informações de toda espécie, que acabam invadindo a nossa mente. Nunca se teve tanto acesso à informação como a gente tem hoje. Nós somos informados de coisas que acontecem no planeta inteiro. E para falar de reforma íntima, nós precisamos falar de padrão de pensamento. Então, o que eu gostaria que vocês percebessem também é que tudo à sua volta, tudo que está à nossa volta chama a nossa atenção. Tudo. Tudo. Então, como você se focar num padrão de pensamento que você queira? Como você vai ter pensamento de paz, né? Se o jornal, né, entope os nossos olhos com roubalheira, com corrupção, com violência, como que você vai ter um padrão de pensamento de amor ao próximo se a sua vizinha faz questão de contar para a gente as novidades mais horripilantes, né, que aconteceram no dia? Então, como você vai ter pensamento de saúde se o seu colega lhe faz um relatório diário das suas doenças de estimação? Então, tudo isso vai gerando pensamento na gente.
E os nossos pensamentos, eles geram sentimentos. E é nesse ponto que muitas vezes você perde o controle. Nós perdemos o controle de nós mesmos. Se a gente não consegue controlar os pensamentos, né, e ninguém consegue fazer isso o tempo inteiro, a gente precisa ao menos escolher os sentimentos que mais quer sentir. Escolher aquele sentimento e tentar mantê-lo. E se a gente se esforçar para isso, provavelmente a gente vai mudar uma série de hábitos. E vamos se sentir obrigados a mudar de atitudes em relação a algumas pessoas. Então nós já sabemos que os semelhantes se atraem. Existe uma lei de sintonia, uma lei de atração. E se você conseguir manter esse sentimento por algum tempo, vai ver que ele se fortalece. Pois outros pensamentos e sentimentos semelhantes vão se juntar a ele. Então há milhares de pensamentos passando pela gente o tempo inteiro. Tantos da gente, dos outros, dos encarnados e também dos desencarnados. Então, vocês já se deram conta assim, que quando a gente estamos focados no sentimento ou ideia, né, aparece um monte de coisa relacionada àquilo. Então busca na sua memória assim, alguma experiência desse gênero. Vamos dizer assim que você iniciou um curso, né, ou fazer um concurso, como você começa a prestar atenção a vários assuntos relacionados a ele, que antes passava despercebido. Né? Então, quando às vezes você quer muito comprar alguma coisa, né? Uma coisa importante para você às vezes, então você começa a obter várias informações sobre aquela determinada coisa, sobre aquele determinado produto, vamos dizer assim, sem pedir. As informações aparecem. Uma conversa com os amigos, vê um artigo em jornal, uma revista, as coisas existem, tudo que nós queremos já existe. Então o nosso trabalho é atrair essas coisas para a gente, com pensamentos, com sentimentos, e é exatamente isso. Então você não verá a sua reforma íntima progredir muito se você não prestar atenção nos seus pensamentos. Porque tudo começa pelo pensamento. O mau pensamento, ele não vai gerar uma boa ação. Ele não pode gerar uma boa ação. É muito difícil. Então, escolha o sentimento de sintonia, né? Escolha um sentimento bom, né? E espere a sintonia. Então nossos pensamentos, eles são como as ondas do rádio. E você só pode sintonizar determinada emissora se procurar na estação correspondente. Ninguém consegue sintonizar uma emissora M se estiver na FM. Então, se você está tentando, se a gente está tentando, né, se melhorar de algum tempo e não notou resultado nessa melhora, então é a hora da gente mudar alguma coisa. Então precisamos rever a importância das nossas companhias, das informações que a gente acessa. É necessário a gente rever o modo de pensar. Por isso a reforma íntima é um desafio muito grande para a gente. É um desafio que temos que vencer dia a dia. É um desafio de sintonia. É um desafio de pensamento. É um desafio de, vamos dizer assim, é um desafio de amor. É isso que precisamos a cada dia. Amor. É um desafio de orar e vigiar. Esse é o verdadeiro desafio da reforma íntima. É modificar a maneira como vemos o mundo, é modificar a maneira como agimos com o próximo, é trabalhar mais na benevolência, na caridade, no amor,
E assim a gente vai conseguir um mundo melhor. Assim, existe uma frase muito famosa que diz assim: seja você a mudança que você quer no mundo. Então, partimos desse princípio. Isso era o que eu trouxe para vocês hoje. Espero que tenha conseguido transmitir alguma coisa para vocês. Muito obrigado pela atenção, pelos seus ouvidos. Que a paz, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus continuem dentro da gente, que a gente consiga fazer essa reforma íntima que a gente tanto precisa. Com todos os desafios, certo? Mas eu quero aproveitar agora e fazer um convite para vocês. Tá? Me pediram hoje para fazer um convite através da Arlete, lá da Fraternidade Espírita Xavier, lá de Londres, na qual eu faço parte. Né? Também em nome do seu Adilson Antunes, lá da Casa de Luz. No dia 3 de junho, nós vamos estar recebendo em Rio do Sul, tem um cartaz ali, o Júlio Carvalho. O Júlio Carvalho, ele é um médium de psicografia, tá? Pouco conhecido aqui no Brasil, na nossa região, mas muito conhecido em Minas Gerais. Ele é de Minas, ele é da cidade de Pratinha, tá? Ele é fundador do Instituto do Amor, tá? Que é um instituto lá que atende muita gente, né? Bem bacana, na cidade de Ibiá, se não me engano, o nome da cidade é essa. Tá? E ele vai estar aqui. Ele vai estar aqui no dia 3 de junho. Ele vai chegar no Encontro dos Rios, lá para quem conhece, a partir das 2 horas da tarde, autografando livros e conversando, né, com o pessoal, dando autógrafos, e depois às 4 horas começa a psicografia. Tá? Então, assim, sabemos que a psicografia ela acontece de lá para cá. Né? Por mais que a gente tenha vontade, que a gente queira receber uma mensagem de um ente querido que partiu, sabemos que talvez não teremos essa oportunidade, né? Mas algumas pessoas que estarão lá vão ser agraciadas com uma mensagem de alguém que já partiu. Tá? Então ele vai ter, a partir das 16 horas, ele vai estar psicografando. E é muito bonito, porque ao fim das psicografias, ele vai e ele chama a pessoa desencarnada que passou a mensagem, né? Ele diz o nome da pessoa. E se a pessoa estiver ali presente, os parentes, né? Então eles vêm e ele lê a carta que essas pessoas receberam. É muito bonito, é muito emocionante, tá? Não precisa fazer inscrição, não é cobrado nada, tá? A gente só pede que leve 1 quilo de alimento perecível, tá? Para fazer uma doação, tá? Estão todos convidados a estar lá. Quem tiver curiosidade, assim, né? De conhecer, de saber como é que é a psicografia, como ela consola a gente, né? O tanto de amor que tem envolvido naquilo ali é muito gostoso. Estão todos convidados, então, no dia 3, a partir das 14 horas, o Júlio já vai estar lá, né? Estão todos convidados a participar, então, tá bom? Muito obrigado.